Meus amigos e meus irmãos, vamos aprender sobre amar é confiar. Como eu disse, a palavra confiar ou confiança, ela é o significado de uma outra palavra bem conhecida nossa, que é fé. Tá bom? E a nossa fé, irmãos, nós temos que entender que ela precisa ser vista. Tá bom? Como pode alguém ver a nossa fé? Deus, Ele sabe que você tem fé? Sim ou não? Sim, Ele sabe. Por que Ele sabe? Porque Deus, Ele é onisciente. Então Ele sabe o que está passando em sua mente e no seu coração. Mas quando nós aprendemos aqui no primeiro sermão dessa semana jovem, nós aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Quer dizer, Ele amou e provou o seu amor através de Jesus, dando o seu Filho para morrer por nós. Tá bom? Então, quando eu digo que eu tenho fé ou confiança em Deus, eu tenho que mostrar isso na prática. Por quê? Deus, Ele pede para que você mostre a sua fé na prática. Porque os anjos de Deus, eles não são oniscientes, tá bom? O universo precisa ver a sua fé e a minha fé através de ações. Tranquilo até aí? Entenderam? Então a sua fé tem que ser mostrada para o universo através de ações. Assim como Deus amou, Ele mostrou que amou o mundo através de uma ação. E agora você e eu precisamos mostrar que temos fé, ou melhor, confiança em Deus. Como? Através de ações. E quais seriam essas ações? Abram a palavra de Deus, primeiro aí no livro de Tiago. Tiago fica lá para o finalzinho da Bíblia, ali perto das cartas de Pedro. Tiago, capítulo 1. Fica antes de Pedro, depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Como demonstrar a minha fé? Desta forma. Tiago 1, a partir do verso 2. Tiago, antes de Pedro, depois de Hebreus. Antes das duas cartas de Pedro e depois de Hebreus. Tiago 1, o verso 2 ao 4, diz assim, verso 2: Meus irmãos, tende por motivo que toda a alegria o passardes por várias provações. Verso 3: Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O verso 4: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Entenderam, irmãos, como eu posso demonstrar a minha fé? Um ato de ação é, para que eu mostre a minha fé, ela tem que vir através das provações. Aí eu mostro confiança. Em quem eu confio nas provações? Se eu confio na minhas próprias forças, ou se eu confio no Deus que eu digo que tenho fé. Então é através das provações que eu demonstro a minha fé. Com isso, eu vou ganhando experiência na fé, ou fico firme na fé, e vou perseverando. E o verso diz, irmãos, que essa perseverança, ou essa confirmação na fé, ela produz uma perseverança. Nós lembramos também que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 11, não precisa abrir, ele diz assim aqui: o justo viverá pela fé. Então, nos últimos dias, irmãos, nós temos que viver pela fé e perseverar nela. Por que eu tenho que perseverar? Porque o livro, a Bíblia, ela é bem clara também, irmãos, dizendo lá no livro, não precisa abrir, no livro de Mateus, capítulo 10, verso 22, que aqueles que perseverarem até o fim será salvo. A Bíblia também diz que o justo vive pela fé,
mas sem ela é impossível agradar a Deus. Está lá no livro de Hebreus 11, verso 6. Entenderam? Então eu preciso ter fé, confiança em Deus. Eu vou demonstrar essa fé ou essa confiança mediante as provações. Conforme vem provações, eu tenho que perseverar na fé até Jesus voltar. E aquele que perseverar até o fim e for vencendo as tentações até o fim, esse será salvo. Também aqui no livro de Tiago diz isso. Olha o verso 12. Vamos ler o verso 12. Dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se eu amo a Deus, se eu digo que amo a Deus e tenho fé nele, eu vou vencer ou demonstrar a minha fé por ele. Quando? Em que momento? Da provação. Será que você passa por provação? Passamos bastante, né? Será que nós somos tentados? Todo dia. Não é verdade? Será que... Deixa eu só fazer uma pergunta. Você foi tentado essa semana? Levante a sua mão quem foi tentado essa semana. Pode levantar. Sem medo. Quem foi tentado 2 dias dessa semana? Quem foi tentado 2? Ou todos os dias? Todos os dias. Quem foi todos os dias? Hoje. Quem foi tentado hoje? Hoje. Está vendo, irmãos? Todos nós somos tentados. Todos nós. A tentação, irmãos, é um assunto muito importante na Bíblia. A palavra tentação é muito importante na Bíblia. Quer ver como ela é importante? Olha só. Abram no livro de Mateus, capítulo 6, o verso 13. Você sabe que o capítulo 6 ali tem a oração do Pai Nosso. E olha o que Jesus fala sobre a tentação. Será que você, depois que se batiza, ou depois que conhece a Deus e começa a o servir, você não vai ser tentado? Será? Olha só, Mateus capítulo 6. Você sabe que a partir do verso 9 é a oração do Pai Nosso. Aí, vamos ler todo o Pai Nosso? É melhor, né? Para você fixar na sua mente. Verso 9 diz, Mateus 6, verso 9, a partir do 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. O verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Agora, olha o verso 11, irmãos. Presta atenção, ó. E não nos deixeis cair em... livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que o verso 13 está te afirmando? Você que passa por tentações. Jesus está prometendo que você não vai passar por tentações? Ele está dizendo assim, ó. Presta atenção, ó. Ele diz: e não vos deixeis cair. Jesus não está pedindo para tirar a tentação de você. Ele está dizendo assim, ó, que não nos deixe cair na tentação. Passar nós iremos, mas a oração é para que você fique de pé. Porque passar, nós iremos passar por tentações e provações. E para que serve tudo isso? Para testar a sua fé. Só que a minha tentação não é igual à sua. Porque a minha fé não é também igual à sua. Nós vivemos momentos diferentes de provações e tentações. Mas todos nós somos tentados. Se Jesus foi tentado, imagina nós, irmãos, se não somos tentados. Não é verdade? Todos nós somos tentados. Então eu tenho que demonstrar, se eu digo que amo a Deus, eu tenho que demonstrar o quê? Confiança, fé. E essa fé tem que perseverar, continuar até a volta de Jesus. Entenderam até aí? Simples, né? De entender. Então vamos lá. Como todos os dias nós falamos de uma história bem simples, bem conhecida.
eu também gostaria de colocar hoje uma história bem conhecida da Bíblia, que você entende, você já leu, você sabe todo o relato. Abra no livro de Gênesis, capítulo 39, a tentação de José na casa de Potifar. Vamos lá, Gênesis 39. Gênesis 39. Primeiro livro da Bíblia, também facinho de encontrar. Gênesis 39, todos nós sabemos a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, chegando no Egito, foi morar, ou Potifar comprou José, e José foi servi-lo agora em sua casa. Todos nós sabemos dessa história bem conhecida. Vamos aprender um pouco sobre a tentação que José passou, tá bom? Vou ler aqui para os irmãos, nós iremos ler o verso 6, 39, verso 6. Podemos ler? Diz assim, ó: Potifar, tudo o que tinha confiou a quem? A José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Só uma paradinha aí, irmãos, e vamos prestar atenção agora. Lembram que desde sábado, desde o primeiro sermão, nós estamos falando de alguns homens que eram bonitos. Lembram? De porte. José aqui de porte e de aparência. Lembra qual foi o primeiro homem que eu disse que era bonito? Que nós lemos? Moisés. Já nasceu bonito. Olha que sorte, irmão. Você é um homem abençoado. Não é verdade? Já nascer bonito é um milagre. Lembra que eu contei isso aí para vocês? Contei até uma historinha, não foi? Nascer bonito é um milagre, irmãos. Moisés já nasceu bonito, belo. Agora diz que, lembra do outro personagem que nós falamos aqui que era bonito e inteligente? Lembra o que era? Um outro personagem que eu falei aqui durante a semana de oração. Eu citei a história dele, de um profeta, bonito e inteligente. Daniel. Lembra dos babilônicos? Eu até coloquei aqui a cena, como é que foi mais ou menos a invasão lá, que a gente começou a imaginar. Só os bonitos que iam para o palácio, os feinhos ficavam, né? Então Daniel também era bonito. E agora diz que José era bonito, mas não só de pórtico, de aparência. O rosto de José, irmão, era de cair o queixo. José passava no Egito, eu creio que o trânsito parava. O trânsito de carruagem parava no Egito, irmão. José era lindo, a Bíblia diz lindo, bonito, não era qualquer beleza não, era de impressionar os olhos. José chamava a atenção de longe, não era só um rostinho bonito não, o homem, eu creio, e pelo que a Bíblia está dizendo, era um pórtico físico muito bonito, não era qualquer pessoa. José era muito bonito. Continuando, o verso 7, diz assim, ó: Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. A beleza de José, irmãos, era tão grande, tão impressionante, que chamou a atenção de quem aqui? Da mulher de Potifar. Olha que coisa. Ao ponto dela fazer um convite tentador para José. Qual foi o convite? Deita-te comigo. Olha que interessante. Meus amados, eu imagino também uma outra coisa aqui nesse verso. A mulher de Potifar, ela fez uma proposta para José, tentadora. Aí, uma pergunta para os irmãos pensarem. A mulher de Potifar, a Bíblia não diz, tá bom? Nós vamos imaginar. A mulher de Potifar era uma mulher bonita ou uma mulher feia? O que vocês acham? Por que bonita? Feia? Alguém falou feia? Eu ouvi. Por quê? Isso. Pode apontar, irmão. Esse mesmo. Foi você que falou feia. Vai ver. Você acha que a mulher é feia? Então vamos lá. Você acha, para o irmãozinho, tá bom? Para você. Você acha que uma mulher feia tenta alguém? Sim? É de brincadeira.
dizer que você vai chegar aqui amanhã e dizer assim, rapaz, eu fui tentado hoje lá na rua por um jacaré. Uma mulher feia virada no trem. Se ela é feia, ela tem um bonito. Não entendi. Se ela é feia, ela tem um homem bonito. Um homem bonito. Olha, faz sentido. É verdade. Mas, irmão, no caso da mulher de Potifar, com certeza ela era uma mulher bonita. Sabe por quê também, filho? Era uma mulher bonita, a gente imagina. Faz sentido o que você falou. Mas a outra tese já não cola mais. Ó. Potifar é um homem pobre ou rico? Você já viu um homem rico casar com mulher feia? Já? Então, pronto, ela era bonita. Tá bom? Muito bonita, por sinal. Tá bom? O que você falou faz sentido, mas quando você vê Potifar rico, né? Um homem importante no Egito casar com uma mulher feia, eu não acredito nisso. Mulher bonita. Fez uma proposta tentadora a José. Uma outra coisa, ela fez algumas atitudes da mulher. Ela disse o seguinte, ó, olha as atitudes da mulher de Potifar. Ela pôs os olhos em Potifar, quer dizer, primeiro ela olhou, segundo ela desejou, terceiro ela queria provar José. Três coisas, irmãos, que alguns personagens da Bíblia caíam por causa disso. Você sabia? Por exemplo, a nossa irmã Eva, ela caiu por causa dessas três coisas. Ela olhou, ela desejou e ela provou. Não foi verdade? O nosso irmão Davi, ele olhou a mulher de Urias, ele desejou e ele provou. Provou ou não provou? Provou. Caiu. Um outro abençoadinho da Bíblia, Sansão, caiu por causa dessas três coisas. Ele olhou, ele desejou e ele provou. Deixa eu só perguntar uma outra coisa para os irmãos, para ver se os irmãos podem responder. Olhar para alguém é pecado? Alguém bonito? Não, é isso mesmo. Porque se fosse, todos vocês estariam pecando. Pecando, não, sério não, vigia. Todos vocês estariam pecando fora. Quem está olhando para quem? Para uma pessoa bonita. Então olhar para uma pessoa bonita não é pecado. Tá certo? Estou brincando, viu, irmãos? Não, eu sou bonito, mas é só brincadeira, certo? Mas olhar para uma pessoa bonita não é pecado. O pecado está onde? Onde você olha e deseja. Por quê, irmãos? Porque é simples, ó. A Bíblia afirma, lá em Mateus capítulo 5, verso 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Qualquer pessoa que olhar uma mulher, no caso, mas pode ser um homem, olhar e desejar, já adulterou com ela, disse Jesus no Sermão do Monte. Certo? Então, olhar não é pecado. Pode ficar à vontade olhando aqui, tá bom? Para mim. Não é pecado. Desejar, lembre-se que desejo é pecado. Não pode. Vigie. Tá bom? Então, essa foi a questão da mulher de Potifar. Uma outra coisa que aconteceu, eu vou ler o verso 10. Verso 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Irmãos, o que eu vejo nesse verso? Que a pior tentação de todas é aquela que é todos os dias. Todos os dias, irmãos. Todos os dias a mulher tentava José. O verso seguinte, o verso que nós lemos o 10, o verso 11, diz assim, ó: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa se achava presente. Então todos os dias aquela mulher tentava, todos os dias aquela mulher dizia assim: José, deita comigo, José, deita-te comigo. Olha, Zé, a maneira carinhosa que ela já falava, deita-te comigo. Então todos os dias
Irmãos, para resistir a uma tentação dessa, a pessoa tem que estar na unção, firme. Não adianta você querer praticar a sua fé naquele momento, porque se pela primeira vez você querer praticar nesses momentos, a possibilidade de cair é muito grande. De muito grande. Então, todos os dias, e outra, a tentação é mais perigosa ainda, além de ser todos os dias, é em momentos que estamos sós. Lembra do momento que você está sozinho, jovem, com o seu celular? Vocês lembram? Momento que só você e o celular ali. Vem a tentação ou não vem? Vem. Não me diga que não, que vem. Tá bom? Você tenta acessar uma coisa e aparece outra. Não é assim no YouTube? Você coloca um nome, faz um teste para ver. Não faça, perdão. Vigie. Mas olha só, coloca o nome assim, milagres. Tem coisa que não é milagre. Né? É pecado mesmo, não é milagre, é tentação das fortes. Então, todos os dias, sozinho, José resistiu. Uma outra coisa é que essa mulher, quando ela abre a boca aqui no verso 7, ela já diz assim, deita-te comigo. Aí depois ela vai repetir isso no outro verso, no verso 12, ela diz, deita-te comigo, José. Eu imagino essa mulher andando no palácio, e vendo José todos os dias, aquela beleza incomparável, aquele homem musculoso, um porte físico bom, os cabelos bonitos, o rosto bonito. Eu acho que aquela mulher olhava para José e já dizia isso, deita-te comigo, José. Ô, José, deita-te comigo. Tudo ela falava isso. Sabe o que eu entendo dessa mulher? Que era uma psicopata sexual. Só falava isso para José, deita-te comigo, deita-te comigo. Irmãos, quando a tentação bate na sua porta, em momentos oportunos para Satanás, ele vai fazer o quê? Forçar você a pecar pelaquela tentação. O diabo, e nós aprendemos isso aqui, lembra da história de Moisés, que nós lemos lá em Gênesis capítulo 15, que Deus prometeu a Abraão que viria um libertador, a sua posteridade, a sua descendência iria passar 400 anos no Egito, sendo afligida, e depois na quarta geração iria levantar um libertador, iria tirá-los de lá. Lembra que eu falei isso no primeiro sermão? Aí lembra que eu contextualizei aqui dizendo que os capetinhas se reuniram para jogar ideias de como destruir a quarta geração, eles ficaram esperando. O diabo é assim, mas bem organizado. Muito diferente, muitas das vezes, de mim e de você, dentro das coisas de Deus da igreja. Somos desorganizados, fazemos de qualquer jeito, empurrando com a barriga, não é assim? O diabo não, ele planeja, ele reúne, tem comissão no inferno para todos os dias, e assim vai, não é verdade? Lembram disso? Então, o que acontece? Quando o diabo ele quer te tentar, você pode ter certeza que ele já te estudou quando? Bem antes, muito antes, irmão. Muito antes. Ele começou a ver o que você gosta de assistir. Ele começou a ver o que você gosta de comer, o que você gosta de vestir. Ele já começou a observar os elogios que você recebe. Às vezes você recebe um elogio, você começa a flutuar, se achar, se sentir. Tudo isso é anotado no livrinho do capeta. Tudo isso é anotado. Além de anotar, eles começam a se reunir para bolar planos de como te tentar lá na frente através do seu desejo. É assim que funciona. Com todos nós. E isso, um estudo. E bem apurado da sua vida. Tudo está anotado no livrinho dele. Uma hora ou outra ele vai querer usar. E quando ele percebe que você se aproxima de Deus, ele começa a se incomodar e colocar em prática tudo aquilo que ele anotou nos seus livrinhos diabólicos. É assim que ele faz. Comigo, com você, com qualquer um que está aqui, que quer servir a Deus. Tá bom? É assim que funciona. Com José, não foi diferente. José era um jovem, com os hormônios à flor da pele, não é verdade?
A Bíblia não diz que José tinha namoradas. Imagina um jovem entre 16 e 17 anos. Irmãos, quando dois jovens se juntam, tá bom? Em conversas ou em ambientes a sós, mas dois jovens juntos, só ponha isso na cabeça, ó, dois jovens juntos é a maior concentração de hormônios por metro quadrado. Ali os meninos começam a subir pela parede, irmão. É muito hormônio em dois jovens na idade que eles estão. A tentação está à flor da pele. Um desvio desse jovem, um piscar de olhos, o diabo já faz desgraça aí. Porque é muito hormônio. José não era diferente. José não era blindado pelo poder de Deus. José se deixou ser blindado pelo poder de Deus. Ele buscou essa confiança em Deus. Continuando, nós podemos perceber algumas atitudes de José. Como? O verso 12 diz assim: Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Misericórdia, essa mulher só pensava nisso. Ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos, saiu fugindo para fora. Se você for perceber, irmãos, lá no verso, o verso um pouquinho antes, se você for perceber aí no verso 8, diz que ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele a minhas mãos. O que foi que ele fez aqui primeiro no verso 8? Ele recusou. Aí no verso 12 que nós lemos, a outra atitude de José foi fugir do ambiente onde ele se encontrava. Primeiro ele disse não, ele recusou, e depois ele fugiu. Duas atitudes interessantes de José. Tá bom? E a Bíblia, ela é repleta de versos pedindo para que você fuja da tentação. Por exemplo, não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. Nós temos também lá em 2 Timóteo 2, verso 22, foge das paixões da mocidade. A Bíblia é repleta de orientações para que nós possamos fugir da tentação. Entenderam? Então depende de mim querer demonstrar a minha fé ou não, aceitar ou não a proposta que Satanás está me colocando. Meus irmãos, José era um homem fiel a Deus e ele não negociou os seus princípios. Ele não negociou. Eu costumo dizer que tentação é igual celular. Quantos tem celular aí? Levante o celular aí para ver. Só quem tem crédito, quem não tem pode... Não, estou brincando. Pode levantar. Isso, todos nós temos. A maioria de nós temos. Isso, vocês têm. Tentação é igual celular. Tá bom? Por que é igual celular? Vocês sabem? Ele toca. Se eu não atender, a ligação cai. Entendeu? Tentação é a mesma coisa. Vai tentar. Se eu não atender ao que Satanás está me pedindo, fica para trás. É só não atender, irmãos. É simples. E fugir do ambiente ao qual nós nos encontramos. Só que parece que nós provocamos o ambiente. Nós nos sentimos fortes para estar em ambientes que o diabo domina, é expert no que ele está fazendo, no assunto. E a gente insiste nesse ambiente. José, ele fugiu da presença daquela mulher o que José tinha na cabeça, irmãos, era respeitar o seu senhor, o dono da casa, e principalmente não pecar contra quem? Contra Deus. Entenderam? Independente de onde ele estava, como veio a tentação, a preocupação de José era honrar o nome
de Deus. Se você tiver essa preocupação hoje de honrar e glorificar o nome de Deus, irmãos, o diabo pode e vai vir com tentações. Mas se você tiver a sua fé firmada em Deus, a sua confiança em Deus, nós iremos resistir, irmãos. E conforme eu e você vamos resistindo, nós vamos perseverando. A nossa fé vai ganhando experiência em Deus, firmação em Deus, firme em Deus. E assim iremos esperar Jesus voltar nas nuvens do céu com a nossa fé em dia. Nós vamos ser tentados, sim, irmãos, todos os dias. Pode ser que a sua tentação não é todos os dias, mas o diabo está nos visitando para nos tentar, porque ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe. Mas só que o apóstolo Paulo, irmãos, ele confirma isso lá no livro de 1 Coríntios 10, verso 13. Vamos abrir, que nós iremos encerrar com esse verso. 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Diz assim, ó. 1 Coríntios 10, verso 13. Paulo nos diz, inspirado pelo poder do Espírito Santo, ele diz da seguinte forma: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Diz mais, mas Deus ele é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo está afirmando, irmãos, que vai vir tentação sobre nós. Assim como Jesus também afirmou na oração do Pai Nosso. Vai vir tentação sobre mim e você. Mas Paulo afirma dizendo assim que não é uma coisa de outro mundo a tentação. Vai ser a que você pode suportar. Deus ele só vai permitir que a tentação venha sobre você, aquela que você suporta. Mas Paulo afirmou que Deus ele é fiel e não permitirá que sejais tentado além das suas forças. Mas juntamente com a tentação, ele vai prover o que, irmãos? Diz o verso de Paulo: livramento. Então, se a tentação está vindo sobre você hoje, e ela é forte, e cada vez mais forte, e você for resistindo, vai chegar uma hora que o que vai acontecer? Como Jesus disse para Satanás lá no deserto. Ele disse o quê? Quando Satanás o ofereceu algo para que ele se prostrasse, o que foi que Jesus respondeu para Satanás? Arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus. Meu amigo, o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você hoje é que a tentação que você está passando é suportável. A tentação que você está passando, Deus vai prover livramentos, e aquele que perseverar até o fim, esse receberá das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Meu amigo, continue perseverando, continue confiando em Deus, continue resistindo à tentação. Está vindo alguém ali, bonito, lindo, maravilhoso, ou linda, desvie seu olhar, olhe para o outro lado. O diabo não vai pedir para que anjos maus venha e empurre a sua cabeça naquela direção. O diabo não tem poder de pegar a sua mão e digitar o que você não pode no celular. O diabo, irmão, não vai fazer com que a sua televisão ligue sozinha no canal que você não possa assistir. Tudo isso vai depender de mim e de você. São escolhas que nós temos que fazer diariamente. Então Deus ele vai permitir a tentação, sim ou não, sobre nós? Sim, mas para que a sua fé cresça em Cristo Jesus, para que o universo veja que você é fiel, confia no Deus que você crê, que você quer morar no céu, você deseja o céu, independente do que o diabo esteja oferecendo para te tentar. O diabo ofereceu para Jesus no deserto, foi as riquezas deste mundo, dizendo: tudo é meu, se prostrado você me adorar. Jesus disse assim: nunca, jamais, só a Deus eu prestará culto, só a Ele eu vou prestar, louvar e agradecer. O filho foi fiel ao pai,
É isso que Deus está falando para você, jovem. Seja fiel a Deus. Você sabe os canais que não pode assistir em celular. Você sabe o ambiente que você não pode frequentar. Você sabe a bebida que você não pode beber. Você sabe o que você não pode comer. Depende de mim, de você, são escolhas. E nós poderemos pagar um preço muito alto lá na frente. Às vezes, irmãos, muitos de nós somos usados por Satanás para tentar outras pessoas. Nós sabemos que não podemos colocar tal roupa e colocamos. Nós sabemos que não podemos falar tal coisa, mas falamos para tentar os outros. Muitos de nós às vezes somos usados como ferramentas nas mãos de Satanás. Temos que pedir misericórdia a Deus. Temos que pedir diariamente o poder do Espírito, para que o Espírito Santo me mostre aonde está o mal, para que eu possa me desviar dele diariamente. É assim que temos que fazer, irmãos. É força em Cristo. Vamos lutar contra a tentação. Vamos passar por ela? Sim, mas vamos passar por ela com aquele que um dia venceu a tentação. Um dia foi mais forte que a tentação. José era humano. José é igual a mim e você. Às vezes o que vai diferenciar de mim, de você, de José, às vezes é a beleza externa, que às vezes nós não temos, mas a interna temos que ter igual a de José. Temos que ser forte igual a José. José não praticou a sua fé. Quer dizer, José ele não aprendeu a ter fé no Egito. José já tinha um histórico de fé em Deus. José só demonstrou a sua fé lá no Egito. No lugar onde o diabo se encontra, irmão, não é lugar de aprender fé, é lugar de praticar a sua fé. Sabe de uma coisa, meus queridos? Para a gente encerrar, sabe o que Deus está querendo dizer para você? Que a tentação vai continuar até ele voltar. Saindo daqui, possivelmente você vai ser tentado. Possivelmente. Mas sabe da melhor notícia, filho? Sabe da melhor notícia? Aquele que venceu a tentação, aquele que ajudou José na tentação no Egito, é o mesmo que está hoje aqui. E ele vai sair daqui com você, de braços dados com você. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer com que o Espírito Santo mostre para você o que está de errado na sua frente. Ele vai desviar do teu olhar, se assim você pedir a sua ajuda. Jesus um dia, irmão, subiu ao Pai. E ele disse que jamais iria nos deixar órfãos. Ele iria, mas ele viria depois um outro Consolador. Você quer isso? Você quer que esse Consolador está com você agora? Você quer que esse Consolador vai sair com você a partir de hoje e vai te ajudar a vencer essas tentações? Todas que estamos passando, podemos suportá-las. Só se tivermos com Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? E essa força, este poder, esse que pode nos ajudar, possa estar em todos os momentos comigo e com você. Momentos difíceis que iremos passar nesses últimos dias. Enquanto mais se aproxima da volta de Jesus, e nós iremos falar isso no último sermão, a volta de Jesus. Quanto mais se aproxima, maior vai ser a minha e a sua tentação. Mas nós estamos do lado de quem venceu. Amém? Deus seja louvado.